O relógio marcava 23h47 quando o VNC6 encarava o teto. Imóvel, como se o silêncio do quarto gritasse mais alto que qualquer cobrança. Mas a verdade era simples. Brutal e impossível de ignorar, ele estava inadimplente. Não era apenas uma dívida. Era um sistema colapsando. A conta de luz atrasada piscava na memória como um aviso iminente de escuridão literal. O aluguel, já vencido, carregava o peso psicológico de um possível despejo. O cartão de crédito, usado como fuga meses atrás, agora era um inimigo silencioso, crescendo em juros compostos como uma bola de neve incontrolável. E o carro, ferramenta de mobilidade e liberdade, estava a um passo de ser retomado. VNC6 não estava quebrado apenas financeiramente. Ele estava emocionalmente drenado. Existe uma armadilha invisível que poucos percebem. O momento em que você para de abrir notificações, ignora ligações desconhecidas e começa a racionalizar o caos. Esse é o estágio onde a inadimplência deixa de ser um evento e passa a ser um estado. E ele estava exatamente ali. Mas naquela noite, algo mudou. Não foi motivação. Foi consciência. Porque, diferente do que muitos pensam, ninguém sai das dívidas com força de vontade. Sai com estratégia, disciplina e clareza brutal da própria realidade. VNC6 levantou da cama. Ligou a luz menos ainda funcionando, por enquanto, e pegou um caderno simples. Não um aplicativo. Não uma planilha sofisticada. Porque naquele momento, ele precisava de algo mais importante que tecnologia. Controle. Ele começou a escrever. Cada dívida. Cada valor. Cada atraso. Sem esconder nada de si mesmo. E ali, pela primeira vez em meses, ele não estava fugindo. Ele estava enfrentando. A verdade é que a maioria das pessoas quebra não pelas dívidas em si, mas pela falta de direção diante delas. E naquela folha, ainda desorganizada e carregada de números desconfortáveis, VNC6 começava a construir algo raro. Um plano de saída. Na manhã seguinte, VNC6 encarou o caderno como um general. Observa um campo de batalha após uma noite de perdas. Os números não mentiam. Cada linha escrita representava uma falha de decisão passada. Um excesso ignorado, uma escolha sem estratégia. Mas, pela primeira vez, tudo estava visível, e isso mudava o jogo. O erro mais comum de quem está inadimplente é enxergar todas as dívidas como iguais. VNC6 percebeu rapidamente que isso era uma ilusão perigosa. Dívidas têm natureza, comportamento e impacto diferentes. Algumas são imediatas, outras são progressivas. Algumas ameaçam sua sobrevivência. Outras corroem seu futuro em silêncio. Ele então criou 3 categorias no caderno: urgente, estratégica, negociável. A conta de luz foi para o topo. Sem energia, a vida entra em colapso. O aluguel veio logo em seguida. Não era apenas um valor, era estabilidade. O carro, apesar da dívida, ainda era um ativo funcional. Uma ferramenta que poderia gerar renda. E então, o cartão de crédito. Ali estava o verdadeiro predador. Juros altos, crescimento exponencial e uma falsa sensação de alívio imediato. Uma armadilha sofisticada, que transforma pequenas decisões em grandes consequências. Foi nesse momento que VNC6 teve um insight que mudaria sua trajetória. Nem toda dívida deve ser eliminada primeiro. Algumas precisam ser controladas antes de serem combatidas. Esse pensamento trouxe clareza. Sair da inadimplência não era sobre pagar tudo ao mesmo tempo. Era sobre organizar prioridades com inteligência. Ele analisou sua renda mensal limitada, pressionada mas ainda existente. E então começou o redesenho. Cortou gastos invisíveis. Eliminou excessos silenciosos. Reduziu o padrão de vida ao essencial. Cada ajuste parecia pequeno, mas somados criavam espaço. Espaço para respirar. Espaço para agir. Pela primeira vez, VNC6 não estava reagindo ao problema. Ele estava criando um sistema. E sistemas vencem o caos. Existe um momento na reconstrução financeira em que a lógica precisa se sobrepor ao conforto. VNC6 chegou exatamente nesse ponto. Ele já tinha clareza do problema. Já havia mapeado as dívidas. Mas faltava o passo mais difícil, agir com frieza sobre os próprios hábitos. Porque o verdadeiro problema nunca foi apenas a falta de dinheiro. Foi o excesso de permissões. Pequenos gastos aparentemente inofensivos estavam corroendo sua capacidade de reação. Assinaturas esquecidas, refeições por conveniência, impulsos disfarçados de recompensa. Nada isoladamente parecia grave menos, mas juntos formavam um vazamento constante. E vazamentos afundam qualquer estrutura. VNC6 entendeu que não bastava organizar o caos.
Era necessário interromper a origem dele. Então ele tomou decisões desconfortáveis. Cancelou serviços que usava por hábito, não por necessidade. Reduziu drasticamente o consumo supérfluo. Reestruturou sua rotina para depender menos de gastos impulsivos. Até mesmo pequenos prazeres foram colocados em pausa. Não por punição, mas por estratégia. Porque naquele momento, cada real precisava ter função. Cada saída de dinheiro precisava ser justificada. Não havia mais espaço para negligência financeira. E foi aí que ele percebeu algo que a maioria ignora. Disciplina não é sobre motivação. É sobre padrão. Você não vence o descontrole fazendo algo extraordinário uma vez. Você vence repetindo decisões corretas, mesmo quando não tem vontade. Nos primeiros dias, foi difícil. O desconforto era constante. A sensação de perda era real. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. O dinheiro, antes invisível, começou a aparecer. Pequeno, mas consistente. E consistência, quando mantida ao longo do tempo, deixa de ser esforço. E se torna resultado. VNC6 ainda estava longe de sair da inadimplência. Mas pela primeira vez, ele havia parado de cavar. E isso, por si só, já era uma virada silenciosa. Depois de conter os vazamentos, VNC6 percebeu uma verdade inevitável: cortar gastos resolve o presente, mas não constrói o futuro. Havia um limite claro para a economia menos e ele já estava próximo dele. Se quisesse acelerar sua saída da inadimplência, precisaria agir em outra frente. Aumentar a renda. Mas não da forma ilusória que muitos imaginam. Sem promessas rápidas. Sem atalhos milagrosos. Apenas execução. VNC6 começou a observar o próprio cotidiano com um olhar estratégico. Habilidades que antes eram ignoradas passaram a ser ativos. Tempo ocioso deixou de ser descanso automático e passou a ser oportunidade potencial. Ele se perguntou: o que eu já sei fazer? Que pode gerar valor para alguém? E essa pergunta simples abriu caminhos. Pequenos serviços. Trabalhos pontuais. Atividades extras fora do horário principal. Nada glamouroso. Nada que impressionasse externamente. Mas extremamente funcional. Porque a maioria das pessoas espera a oportunidade perfeita. E ignora as oportunidades disponíveis. VNC6 não esperou. Ele executou com o que tinha. No início, os ganhos eram modestos. Quase simbólicos. Mas tinham um efeito psicológico poderoso, quebravam a sensação de estagnação. Mostravam que havia movimento. E movimento gera confiança. Com o tempo, ele começou a otimizar. Ajustou horários. Melhorou a entrega. Refinou a forma de cobrar. O que era pequeno começou a ganhar escala. Não uma escala explosiva, mas uma progressão consistente. E consistência, mais uma vez, fazia o trabalho invisível. O dinheiro extra não era gasto. Era direcionado. Direcionado para aliviar pressão. Reduzir dívidas. Criar margem. Porque VNC6 já havia entendido algo fundamental. Renda sem direção não resolve problema financeiro. Mas renda com estratégia transforma o jogo. Ele ainda não estava livre. Mas agora, ele tinha algo que antes não existia. Capacidade de avanço. E isso muda completamente a trajetória de qualquer pessoa. Com os cortes feitos e uma nova fonte de renda começando a respirar dentro da sua realidade, VNC6 entrou numa fase decisiva: encarar os credores. Não mais como alguém acuado, mas como alguém que entende o jogo. Porque existe uma diferença brutal entre dever e estar perdido. VNC6 ainda devia. Mas já não estava desorganizado. E isso muda completamente a forma como você negocia. Ele percebeu que muitos cometem um erro fatal nesse estágio: evitam o contato. Ignoram ligações. Deixam e-mails acumularem. Acreditando que o silêncio adia o problema. Mas, na prática, o silêncio só fortalece o outro lado. Dívida sem comunicação vira pressão. Dívida com estratégia vira negociação. Então ele fez o movimento que poucos têm coragem de fazer. Ligou. Sem emoção. Sem desespero. Sem promessas vazias. Apenas clareza. Expôs sua situação, mas principalmente apresentou uma proposta. Porque quem só explica o problema continua fraco. Quem apresenta a solução ganha poder. Ele priorizou dívidas com juros mais agressivos. Especialmente o cartão de crédito, que já havia sido identificado como o principal inimigo silencioso. E então algo interessante aconteceu. Os credores estavam dispostos a negociar. Redução de juros. Parcelamentos mais longos. Descontos para quitação parcial. Porque, do outro lado, existe uma lógica simples,
É melhor receber menos com garantia do que não receber nada. VNC6 usou isso a seu favor. Mas com inteligência. Ele não aceitou qualquer proposta, comparou, ajustou, pensou no fluxo de caixa. Garantiu que cada acordo caberia dentro da sua nova realidade financeira. Porque negociar mal pode ser tão perigoso quanto não negociar. Ao final de alguns dias intensos, ele havia transformado um cenário caótico em algo previsível. As dívidas ainda existiam, mas agora tinham forma. Tinham prazo. Tinham controle. E controle, mais uma vez, era o verdadeiro ativo. VNC6 não havia vencido ainda, mas pela primeira vez, ele estava no comando do processo. E isso muda tudo. A armadilha do recomeço. Meses depois, os efeitos das decisões começaram a aparecer. As contas já não estavam completamente fora de controle. Algumas dívidas haviam sido renegociadas. Outras já estavam em andamento, sendo pagas com disciplina quase mecânica. E foi exatamente nesse ponto que surgiu o perigo mais silencioso de todos. A falsa sensação de vitória. VNC6 percebeu que, à medida que a pressão diminuía, sua mente tentava convém de que o pior já havia passado. Pequenos pensamentos começaram a surgir. Agora dá para relaxar um pouco. Só esse gasto não vai fazer diferença. Eu mereço. E é assim que muitos voltam ao ponto inicial. Não por falta de conhecimento, mas por excesso de confiança. A inadimplência não começa com grandes erros. Ela começa com pequenas concessões repetidas. VNC6 reconheceu o padrão e decidiu não negociar com ele. Ele manteve os cortes, manteve o controle, manteve a disciplina, mesmo quando já não parecia tão necessário, porque ele entendeu algo que separa quem sai da dívida de quem vive preso nela. O problema nunca foi só o dinheiro. Foi o comportamento. Sem mudança de comportamento, qualquer melhora financeira é temporária. E temporário não resolve. Então, mesmo com uma leve folga no orçamento, ele continuou vivendo abaixo do que podia. Continuou direcionando recursos para quitar dívidas. Continuou evitando decisões impulsivas. Não por obrigação, mas por identidade. Ele já não estava apenas tentando sair da inadimplência. Ele estava se tornando alguém que não volta para ela. E essa transição é silenciosa, mas poderosa. Porque quando o comportamento muda, o resultado deixa de ser esforço e passa a ser consequência. O poder do tempo. O tempo, que antes parecia um inimigo implacável, começou a revelar sua verdadeira natureza para VNC6. Meses haviam se passado desde aquela noite em que tudo parecia desmoronar. E agora, pela primeira vez, existia uma sensação concreta de progresso. Não era algo explosivo. Não era imediato. Mas era real. As dívidas, que antes pareciam montanhas intransponíveis, começaram a diminuir. Parcela por parcela. Acordo por acordo. Disciplina após disciplina. E foi nesse processo que VNC6 entendeu uma das verdades mais negligenciadas no mundo financeiro. O tempo não resolve problemas, mas potencializa decisões. Antes, quando ele tomava decisões erradas, o tempo trabalhava contra ele. Juros cresciam, pressão aumentava, o descontrole se amplificava. Agora, com decisões corretas sendo repetidas diariamente, o tempo fazia o oposto. Ele construía, fortalecia, consolidava. Cada mês que passava não era apenas mais um período. Era um avanço estrutural. Um degrau silencioso sendo construído na direção da estabilidade. E isso gerava algo poderoso. Confiança racional. Não era aquela motivação vazia, baseada em emoção momentânea. Era certeza baseada em evidência. VNC6 conseguia ver o progresso. Sentir o progresso. Medir o progresso. E isso mudava completamente sua relação com o dinheiro. Ele deixou de enxergar o financeiro como um campo de caos. E passou a ver como um sistema previsível, onde ações geram reações, onde disciplina gera resultado, onde o tempo amplifica tudo. Mas existe um detalhe importante que poucos entendem. O tempo só trabalha a favor de quem persiste. Interrompa o processo, e ele se volta contra você novamente. VNC6 não interrompeu. Ele continuou. Porque agora ele sabia. Não era sobre sair da inadimplência rapidamente. Era sobre nunca mais voltar para ela. E essa construção exige tempo, mas entrega liberdade ao se aproximar do fim daquele ciclo de um ano. VNC6 já não reconhecia mais a própria realidade antiga. O cenário que antes era dominado por urgência, pressão e descontrole, agora dava lugar a algo muito mais valioso. Estabilidade.
Mas a verdadeira virada não aconteceu quando a última dívida foi reduzida. Ela aconteceu antes, no momento em que ele percebeu que não dependia mais da sorte. Dependia de processo. As contas estavam organizadas, os acordos sendo cumpridos. O fluxo financeiro, ainda simples, mas funcional. E pela primeira vez em muito tempo, o dinheiro não desaparecia menos se ele era direcionado. E direção muda tudo. VNC6 começou a enxergar algo que antes era invisível. A margem, pequena, mas existente. E é exatamente nessa margem que novas decisões começam a definir o futuro. Porque quem sai da inadimplência chega em um ponto crítico, ou volta ao ciclo antigo, ou constrói um novo padrão. Muitos falham aqui, porque confundem alívio com liberdade. VNC6 não confundiu. Ele sabia que liberdade financeira não é ausência de dívidas. É presença de controle. Então ele manteve os princípios que o trouxeram até ali. Continuou vivendo abaixo do que ganhava. Continuou evitando excessos. Continuou tratando o dinheiro como ferramenta, não como recompensa emocional. Mas agora, havia uma diferença sutil. Ele não estava mais apenas apagando incêndios. Ele estava construindo estrutura. Começou a separar uma pequena reserva. Não algo grandioso, mas suficiente para criar proteção. Porque ele entendeu que o maior risco não era a dívida em si. Era a vulnerabilidade. Sem reserva, qualquer imprevisto vira crise. Com reserva, problemas viram ajustes. Essa mudança de perspectiva elevou o jogo. VNC6 não estava mais jogando para sobreviver. Ele estava jogando para crescer. E essa é a verdadeira virada. Silenciosa. Progressiva. Mas definitiva. Um ano havia passado. E VNC6, ao olhar para trás, não via apenas números quitados ou acordos cumpridos. Ele viu uma transformação estrutural menos algo que não aparece em extratos bancários, mas redefine completamente a trajetória de uma pessoa. Porque sair da inadimplência nunca foi apenas sobre pagar dívidas. Foi sobre reconstruir controle. No início, tudo parecia impossível. As contas acumuladas, os juros crescendo, a pressão psicológica constante. Era como estar preso em uma engrenagem invisível, onde cada tentativa de sair parecia apenas aprofundar o problema. Mas havia uma saída. E ela não veio de sorte. Veio de decisão. Decisão de encarar a realidade. Decisão de cortar excessos. Decisão de aumentar a renda. Decisão de negociar com inteligência. E, acima de tudo, decisão de manter consistência mesmo quando ninguém estava vendo resultado imediato. Esse foi o diferencial. Porque a maioria das pessoas quer mudar de vida rapidamente. Mas poucos estão dispostos a sustentar o processo. VNC6 sustentou. E por isso, venceu. Hoje, ele não apenas está livre das dívidas. Ele está preparado. Preparado para tomar decisões melhores. Preparado para crescer financeiramente. Preparado para nunca mais voltar ao ponto onde já esteve. E aqui está a verdade que talvez você precise ouvir. Se ele conseguiu, você também consegue. Mas precisa começar. Não amanhã. Não quando as coisas melhorarem. Agora. Com o que você tem. Com a realidade que você vive. Porque o primeiro passo não exige perfeição. Exige ação. E se essa história fez sentido para você? Se você quer aprender a dominar seu dinheiro, construir patrimônio e sair definitivamente do ciclo de escassez, se inscreva no canal e acompanhe mais conteúdos do VNC6. Porque conhecimento sem execução é ilusão. Mas execução com direção é transformação real.